É uma raça muito pouco difundida no Brasil, né? Ainda. As pessoas não conhecem, as pessoas não realmente não têm noção do que é essa raça. Falando um pouco da história do Shin, né? O Shin, ele é uma das raças mais antigas, né? Uma das raças toy mais antigas. Ela foi introduzida no Japão em mais ou menos 732, no ano de 732, então é uma raça bem antiga. E ainda tem algumas histórias na literatura que ainda os monges trouxeram antes do ano de 700. Então é uma raça muito antiga, uma das mais antigas. Ela era uma raça, sempre foi uma raça lá, né, no Japão, que era sagrada, e eles eram sempre dados à nobreza japonesa, enfim, imperatriz, imperador, era como se fosse uma joia mesmo, né? Era um presente como se fosse uma joia dada para pessoas muito importantes, porque era uma raça considerada sagrada, né? Tanto que a lei, né, de lá na época protegia os Shins quanto assassinato, alguma punição que desse no Shin, maus tratos, e era dado como pena de morte. Então era muito sério mesmo e sempre foi considerada muito sagrada. Tem algumas histórias também sobre o Shin. Como eles eram muito pequenos na época, é claro que o aperfeiçoamento genético foi vindo com o tempo, né? Mas na época, isso lá em 700, no ano de 730, eles eram mantidos uma judiação, mas eles eram mantidos em gaiolas ali de tão pequenos que eles eram, como pássaros mesmo. Então, assim, tem histórias aí, né, que a gente nem imagina, mas era um fato isso. E nos lugares importantes, onde a imperadora, onde o imperador moravam, eram pintados mesmo, tinha estátuas de Shin por todo lado, por todo canto, era uma coisa muito, muito sagrada de verdade. O Shin era idolatrado mesmo no Japão, sempre foi. Acredita-se, né, que o Shin tem ascensão do pequinês tibetâneo, né, é uma descendência do Shin e dos outros cães Toys Spaniels também, né. Ela é uma raça que a lei sempre protegeu, né. Então o Shin, ele era realmente assim, tanto que falam sempre, a história diz muitas vezes que o Shin que introduziu o budismo no país, né? Então eles tinham toda essa mistificação aí da raça realmente. E uma coisa que as pessoas falam, eu falei sobre a descendência do Shin, as pessoas sempre falam que o Shin é descendente do Cavalier, mas não, o Cavalier é descendente do Shin, né? Então é ao contrário, tá?